O hábito de estudar todos os dias, antes de ser pensado como estudo, tem que ser pensado como sendo um hábito. Hábitos são comportamentos tão profundos na nossa personalidade que a gente consegue executar sem resistência nenhuma, porque a gente já repetiu essa tarefa muitas vezes. Por serem assim as coisas, se você quer realmente conseguir estudar todos os dias, você precisa entender que a forma mais fácil de fazer isso é criar um ecossistema onde o ato de estudar seja fácil de ser executado, não existam barreiras na sua rotina, no seu psicológico e nos outros ramos da sua vida, de forma que tudo te direcione para manter o hábito do estudo com facilidade. Depois de passar em 3 concursos com um pouco mais de 1 ano de estudo, eu queria listar para você os 5 pontos principais que fizeram eu sair de uma pessoa que passou 5 anos da faculdade sem estudar nada para uma pessoa que está estudando todos os dias há quase 2 anos já. O ambiente que a gente vive controla a percepção de valor que a gente tem sobre os nossos comportamentos cotidianos. Então, se você quer conseguir estudar todos os dias, o primeiro passo mais óbvio é você se inserir num ambiente que seja propício para isso. Para o bem ou para o mal, é necessário abrir mão de longas noites de bebidas, porque você vai comprometer o seu rendimento nos dias seguintes. E para você conseguir firmar de forma bem forte mesmo o seu hábito de estudo todos os dias, o ideal é que você não fique interrompendo o ritmo do seu hábito toda semana. Além disso, se a gente está falando de ambiente, a gente tem que lembrar das plantinhas. Porque se a gente planta uma plantinha e por algum motivo ela não cresce, ela não se desenvolve, nosso primeiro reflexo é pensar que deu alguma coisa errada na terra que ela estava. Ou então você deixou ela demais no sol, ou você deixou ela de menos no sol. Ou então você regou ela mais do que você deveria, ou menos do que você deveria. Perceba que a gente parte do pressuposto que a planta ela vai fazer o que ela tem que fazer, né? Ela vai ser a planta que ela tem que ser, por essência. Então, nosso primeiro pensamento é ir direto que tem algo errado no ambiente que ela está inserida. Porque a planta ela consegue ser planta, então o problema só pode ser o ambiente. Mas por que a gente não faz isso com nós mesmos? Por que a gente não consegue, quando alguma coisa não está funcionando, pensar que talvez todas as variáveis do nosso ambiente estejam direcionando a gente para um lugar diferente do lugar que a gente quer ir? A gente precisa pensar nas plantinhas quando a gente está querendo fazer alguma coisa e a gente não está considerando o nosso ambiente. Talvez você não esteja conseguindo firmar o seu hábito de estudar todos os dias porque o seu ambiente está desviando o seu foco e a sua atenção para outras coisas. Então pense nisso para você conseguir realmente modelar, construir um ambiente que te direcione para essa sua meta. Pensa sempre que no caso da plantinha, você não fica inferiorizando a plantinha, xingando a plantinha ou achando que ela é incapaz. Então, não faça isso com você mesmo. Pensa que se alguma coisa não está dando certo, não é porque você é incapaz, é porque você precisa ajustar o seu ambiente. Agora, aqui, a definição de ambiente é ampla. Pode ser desde o lugar que você de fato faz os seus estudos, ou as pessoas que você se relaciona, as pessoas que você segue, onde você faz seus treinos, onde você vive os seus momentos de lazer, todo o contexto social que você se insere de forma geral, de forma ampla. Psicologicamente falando, vai ser muito mais difícil você manter o seu hábito de estudos todos os dias se você ficar se inserindo, ficar acompanhando ideias de pessoas que vivem realidades muito diferentes das suas. E aí entra muito a questão das redes sociais, das pessoas que você convive. Pessoalmente, eu posso dizer que eu tive que fazer meio que uma adaptação mental para entender que meus amigos que optaram por trabalhar em escritórios na área privada, eles viviam uma vida diferente da minha vida, que decidi estudar todos os dias. Então eu acabei tendo que abrir mão de coisas que eles não precisaram abrir mão. Óbvio, eles abriram mão de outras coisas em outros momentos, mas eu tive que compreender que são rotinas diferentes e que eu não ia deixar de ser amigo deles por causa disso, obviamente, mas que eu tinha que compreender essa diferença para eu não ficar constantemente sendo afetado pela vida que eles estavam vivendo, porque eles eram pessoas próximas a mim. Quando eu comecei a estudar, eu era o tipo de pessoa que subestimava a organização. De tudo, não só dos estudos. Não usava agenda pra nada, não anotava nada, só que eu vivia estressado, porque eu tava constantemente tentando me lembrar das coisas que eu tinha pra fazer e eu tinha que ficar recobrando esses pensamentos o tempo todo pra não cair no esquecimento. Mas com o passar do tempo foi aumentando a quantidade de revisão que eu tinha que fazer.
as listas de exercício, as matérias e tudo começou a empilhar. E aí, felizmente, ainda bem, eu percebi rápido que se eu não começasse a me organizar, eu ia me embolar e isso ia jogar meu rendimento lá para baixo. Por causa disso, eu montei umas planilhas bem simples no meu computador, mas que eu pudesse ficar jogando as coisas que eu tinha para fazer no dia, principalmente as matérias que eu tinha que estudar no dia. Assim eu já começava o dia sabendo tudo que eu tinha que fazer naquele dia, e às vezes no domingo, no começo da semana, eu já dava uma pré-organizada em todos os dias. Mas eu também não ficava noiado, super preocupado, eu sabia que eu podia modificar aquilo a qualquer tempo. Era mais para eu me organizar mesmo e ter na minha consciência, não precisar ficar carregando o peso do medo que eu podia estar esquecendo alguma coisa. Sobre isso, eu queria te dizer que, cara, não fica criando resistência para se organizar. Pelo menos um pouquinho. Às vezes você ainda não conseguiu consolidar o seu hábito de estudos porque você está sendo engolido pela sua desorganização ou pela ansiedade que ela gera. E isso aumenta o peso do estresse que você precisa para realizar o comportamento do estudo e torna tudo mais difícil. Você se organizar um pouquinho só é um peso muito pequeno a ser pago para você conseguir realizar o seu sonho de passar no cargo que você quer. Eu sei que pode soar loucura falar isso, mas recentemente, enquanto eu estava estudando, estava observando meus pensamentos e eu percebi que eu cheguei a sentir uma sensação de felicidade e prazer parecida com aquela que eu sinto quando eu estou praticando algum esporte. De certa forma, eu senti uma sensação muito positiva na hora que eu estava fazendo aquilo, meio que uma satisfação comigo mesmo por estar fazendo algo que eu sabia que era difícil, e aí eu comecei a me sentir mais forte com isso, ficar feliz comigo mesmo. Obviamente, e infelizmente, não é o pensamento que fica na nossa cabeça o tempo todo, mas eu acredito que ele acontece no momento que você já tem o hábito de estudo firmado e que você realmente começa a se sentir orgulhoso com você mesmo por estar fazendo aquilo. E porque no fundo você sabe que você está abrindo mão de um monte de coisa para fazer o seu estudo diário. A nossa mente sempre vai colocar muito menos resistência para executar uma tarefa que a gente acha admirável. A questão é que muitas vezes a gente não dá por estudo o valor que ele merece. Assim, para conseguir sentir sempre essa sensação imensa de prazer quando você está estudando, você tem que ter muito bem entendido, internalizado aí na sua cabeça, que aquele que estuda todos os dias e abre mão dos prazeres momentâneos para estudar, ele é virtuoso, ele é forte, ele é persistente e ele é admirável. Fazendo isso, sempre que você se reconhecer como uma pessoa que está estudando todos os dias, você vai se sentir forte e você vai se sentir feliz com isso. E essa felicidade vai reforçar a motivação que você tem para conservar o seu hábito de estudo. Então, vira um círculo que se retroalimenta. O seu comportamento te gera uma felicidade e a felicidade reforça o seu comportamento. Pode ser que os resultados concretos demorem para chegar, mas você precisa continuar mesmo assim. Aqui o segredo está em você acompanhar a sua evolução bem de pertinho. E para fazer isso, você tem que medir os seus resultados. Assim você vai estar sempre se sentindo com uma satisfação, mesmo sem ainda ter alcançado a linha de chegada. Porque você vai sentir essa felicidade da evolução, do progresso. Quando eu comecei a estudar para concursos, lá em janeiro de 2022, eu comecei a estudar para o edital da Polícia Federal. E eu não sabia nada de nenhuma matéria. O primeiro simulado que eu fiz uma pontuação de tipo 12 questões de 120. Aí você imagina um mar de frustrações que eu ia viver se eu ficasse esperando a minha aprovação para conseguir visualizar o mínimo de êxito. O que eu decidi fazer então foi organizar uma tabelinha que eu conseguia anotar o índice de acerto na lista de exercício de cada tópico para cada matéria. Assim, eu veria que eu estava evoluindo. Se eu tivesse saindo, por exemplo, de um índice de acerto de quando eu comecei lá de 30% e indo para um de 60%, que ainda não era onde eu queria chegar, mas eu já ia ter aquela sensação de satisfação por causa da evolução que eu estava visualizando de forma concreta. Foca na sua evolução, foca no seu processo. A aprovação vai ser consequência da sua melhora gradual ao longo do tempo. Você merece
sempre já ir sentindo essa sensação de vitória, essa sensação de conquista, tanto por causa do seu foco, tanto por causa das coisas que você abre mão para estudar todos os dias, quanto porque você precisa e você merece novamente visualizar essa sua melhora diária, porque é isso que vai te animar, é isso que vai realmente te colocar, vai te manter persistente na trilha dos estudos diários a longo prazo. É muito comum, depois de começar a estudar, que as pessoas comecem a pegar muito pesado com elas mesmas. Qualquer erro, qualquer falha, qualquer furo na rotina, a pessoa já se joga para baixo e começa a se considerar uma pessoa horrível. Mas, a longo prazo, para a gente se sentir bem com o nosso hábito de estudo e para a gente conseguir sustentar o nosso hábito de estudo, a gente não pode ficar inundando ele com sentimentos negativos dessa forma, de tristeza, de agonia, de ansiedade. Nós precisamos ter sobriedade para nos analisar. A gente não é robô. Às vezes a gente vai errar e tá tudo bem, faz parte, você não é perfeito. Isso nunca pode ser motivo para você entrar num looping de negatividade. Entender o que de fato te levou a não fazer algo que você combinou com você mesmo, que você queria fazer, a longo prazo vai te trazer resultados muito mais positivos do que ficar se jogando para baixo. Sempre que você acabar furando no seu projeto, perdoe-se. Analise e veja onde foi feito o erro, por quê, conserte e siga em frente. Lembre-se da plantinha.